Irmãos, aqui abram suas cópias das Sagradas Escrituras, no Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 6, João, capítulo 6, eu lerei dos versos a pregação será de 30 a 40, mas eu vou começar a leitura no verso 27, creio que os irmãos, alguns não estavam presentes, outros provavelmente esqueceram do tema da última pregação. Então, vale a pena retomar, uma vez que a pregação é uma das partes do discurso de Jesus Cristo. Então, João capítulo 6, eu começarei no verso 27 e lerei até o verso 40. E de antemão, já prepara os irmãos hoje. Você que está com a sua palavra, a cópia da palavra na mão, vamos usar bastante. Lerei várias referências hoje. Hoje as citações serão diretas das Sagradas Escrituras, tá certo? Então está escrito assim na palavra do Senhor: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, como sempre, Pai, dependemos do auxílio do teu Santo Espírito, para que possamos perceber as verdades da vida eterna, para que possamos ter o nosso coração quebrantado, os nossos preconceitos removidos, para que possamos compreendê-lo da maneira como o Senhor se revela a nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Faz do nosso coração solo fértil diante de assuntos difíceis. Dá-me, Pai, fidelidade e clareza na comunicação da tua palavra. E tudo isso nós pedimos, gratos, através do santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, desde que nós iniciamos a nossa caminhada em João 6, nós vimos até agora a multiplicação dos peixes, nós vimos Jesus a caminhar por sobre as águas. Na minha última pregação, nós vimos o início do discurso que é conhecido, o discurso do pão da vida. Jesus, ele aqui continua a revelar-se aos judeus, à sua audiência, como o Messias. E através de novas imagens e através de mais explicações, ele vai começar a tentar fazer o povo entender o sinal que ele fizera. E o sinal que ele fizera revela quem ele é e aquilo que ele veio fazer. Dentro desse texto, a gente vai ter aí um dos 7 discursos que Jesus diz do eu sou, né? Então, muitas vezes, quando as séries são feitas no Evangelho, conforme o relato de João,
Ou você vai ouvir as 7 mensagens acerca dos 7 sinais, ou você vai ouvir 7 mensagens do Os 7 Eu Sou. Dificilmente você vai ver uma exposição João de capa a capa, né? Mas são divisores que estão ali dentro, são momentos importantes e que fazem bastante sentido que sejam expostos, né? Mas hoje, no texto que nós lemos, nós veremos o pão que dá e mantém a salvação. O pão que dá e mantém a salvação. Então nós começamos com o verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Isso aqui é interessante, né? Porque Jesus Cristo termina, na última pregação, ele termina com a frase que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado. E a resposta da audiência é: tá bom, o senhor está falando que o senhor é enviado. Você disse isso para nós. Agora o que o senhor vai fazer para que a gente crê? E aí eu não sei para vocês, mas no primeiro momento, quando a gente olha para isso, parece que a multidão continua sem a percepção espiritual das coisas que estão a acontecer. Parece até que eles nem viram Jesus multiplicar os pães e os peixes. Não era isso que ele tinha acabado de ver? Foi no dia anterior. Não é aquele negócio, no ano seguinte, né? Passou bastante tempo e agora eles não lembram. Não, foi ontem. Foi ontem que eles viram 5 pães e 2 peixes alimentarem, talvez, aproximadamente 15 a 20 mil pessoas. E eles estão a perguntar a Jesus: que sinais que o senhor vai fazer para que a gente possa crer? A primeira pergunta é: e isso não é um sinal? Essa é uma pergunta legítima, nossa. Mas, para que a gente possa perceber o texto, é sempre importante que nós consideremos o contexto, a cultura, o que estava na mente de um judeu médio, de um judeu mediano, de um judeu comum. E uma das coisas da mentalidade judaica é que, basicamente, eles são voltados a obras. Porque eles acreditam, inclusive, que eles podem ser salvos pela força do próprio braço. Então, para eles, obras são importantes. Agora, se para nós parece que eles estão a ignorar o sinal que foi feito por Jesus, será que tem eles um motivo para isso? Será que existe algo que nós, por não sermos judeus, não temos vivido a tradição judaica, não percebemos na mentalidade deles? Aí nós precisamos ler o verso 31, que diz: nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. A experiência do Êxodo é uma experiência muito marcante para a cultura judaica. É tão marcante, mas é tão marcante, que Moisés é a maior figura dentro do judaísmo. Então, quando você vê textos no futuro, sempre é Deus falar: fui eu que te tirei do Egito. Quando ele vai dar os 10 mandamentos, fala: eu que tirei do Egito. É o tempo todo Deus a lembrar o seu povo a libertação que eles tinham passado através do seu poder, pela instrumentalidade de homem. Tanto é que quando Deus promete o Messias, vai surgir um profeta semelhante a Moisés. Então a gente precisa entender que o tempo do Êxodo ocupa um espaço importante no coração judaico. E para que a gente possa perceber ainda melhor, existia uma expectativa judaica de que quando o Messias viesse, ele de alguma forma fosse renovar esse milagre do maná. Existia uma expectativa de que a experiência que tinham sido vivida pelos seus antecessores, pelos seus pais, seria replicada por esses Messias. E aí você, com a sua mente não judaica, e eu com a minha mente não judaica, a primeira coisa que nós vamos falar: mas veja, se o maná é o pão que desceu do céu, e o povo foi alimentado, não foi a mesma coisa a multiplicação dos pães e peixes? Não foi o povo a ser alimentado no deserto, através do pão, de maneira milagrosa? Sim e não.
Sim e não, porque a gente não faz as contas, porque a gente normalmente faz uma leitura desapercebida, a gente passa rápido e a gente não pensa em detalhes, porque o nosso coração não foi ensinado como um coração judaico. E aqui eu vou fazer uma breve comparação, e talvez no final você vai pensar igual a audiência aqui. Primeira coisa, Deus alimentou no deserto uma nação. E nas estimativas conservadoras, nós estamos a falar de 1 a 2 milhões de pessoas. Durante 40 anos. Depois, se você quiser fazer a conta, eu podia ter feito a conta para te impressionar, mas não deu tempo. Faz a conta de quantas refeições existem em 40 anos. Quando a gente pensa na multiplicação, e veja, eu não estou aqui a diminuir a multiplicação. Ela alimentou um grupo de aproximadamente 20 mil pessoas por uma refeição. Se você é um judeu que a experiência dos seus antepassados foram 40 anos de alimentação milagrosa, até era tão milagrosa que um dia eles cansaram de comer maná. E eles reclamaram. Deus entupiu o povo de codornizes durante um mês. Eu gosto do texto bíblico. Vocês vão comer até sair pelas narinas. Deus milagrosamente alimentou o povo durante 40 anos. Então, para esse povo, uma refeição não é nada. Entende? E se eu tenho expectativa de que o Messias virá e de que ele fará mais do que Moisés, o que é uma refeição para 20 mil pessoas? Se o buffet anterior foi para 2 milhões. Se a gente começa a pensar assim, parece que eles não estão tão sem razão na pergunta que eles fazem. Agora, o problema é que eles estão a interpretar ambos os eventos de maneira materialista. Eles estão a desconsiderar o elemento, o aspecto espiritual dessas duas operações miraculosas, ambas realizadas por Deus. E eles estão a esquecer das próprias Sagradas Escrituras. Porque Deus, em Deuteronômio capítulo 8, ele vai falar a razão dele ter feito, dele ter sustentado o povo através do maná. A razão não era para que eles não morressem. A razão era outra. Deuteronômio 8, verso 3, diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O sustento pelo maná não era algo meramente material. A preocupação não era só física. Deus estava a humilhar o seu povo, a colocá-los de joelhos, para que eles percebessem a sua dependência desse Deus. E mais do que isso, mais do que barrigas cheias, nós precisamos do nosso coração alimentado por toda a palavra que procede dessa boca. O maná apontava a realidade de quem Jesus Cristo é. Ele é a palavra que procede da boca do Senhor. Ele é o Logos de Deus. Aquilo que o maná era uma mera sombra, Jesus é a realidade. Esse povo perdeu de vista quem estava por trás desses sinais. Então, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E a resposta de Jesus é inequívoca. O povo pede um sinal, mas ele não atende. Jesus Cristo sabe o desejo da multidão de proclamá-lo rei, mas Jesus Cristo não atende aos nossos caprichos.
E aqui a primeira reflexão você vê que o povo vive a pedir algumas coisas para Jesus, para que eles creiam, e Jesus não dá. Ele é irredutível nesse ponto. E uma coisa que eu acho interessante nisso é porque, por alguma razão, dentro do meio evangelical, do meio evangélico, foi criada essa figura de um Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, como aquele coitadinho que está a implorar a sua atenção e está a implorar para que você o aceite em seu coração. Nada mais distante da realidade. Jesus Cristo, por ser Deus, Ele é completo, perfeito, Ele não precisa de mim, de você, Ele não precisa da nossa atenção, Ele não precisa da nossa adoração, ainda que Ele mereça a nossa adoração, ainda que Ele mereça a nossa atenção. Jesus Cristo não está desesperado para que você separe alguns minutos para Ele, Ele não está desesperado por isso, Ele não é carente e necessitado de criaturas indignas como nós. Ele não é carente ao ponto de sujeitar-se a pedidos insanos que nós fazemos a Ele. Assim como Ele não atendeu os pedidos insanos feitos por essa multidão. Então Jesus Cristo não é o seu vassalo. Se você está a caminhar para o novo céu e para a nova terra, você é vassalo dele. Você é servo dele. E não o contrário. Ele não está a implorar pela sua atenção. Tirem do seu coração essa imagem de um Jesus coitadinho. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mas aí então Jesus vai começar a ensinar para a audiência o aspecto espiritual da multiplicação dos pães e peixes. Agora, uma coisa interessante da maneira como Deus comunica conosco, se você já assistiu às aulas da Confissão de Fé, e o pastor Jonatas falou disso na pregação dele na semana passada, Deus ele condescende, e ele vem, ou seja, ele vem até nós e comunica conosco de uma maneira que nós possamos perceber. Eu falei sobre isso na mulher samaritana. Então Deus vem ao nosso encontro, sabendo a maneira que nós somos capazes de compreender, uma vez que Ele é o Criador, nós somos as criaturas, Ele é soberano e conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe como o nosso coração funciona. E por conta disso, Jesus Cristo ele continua a tratar o evento do maná de maneira materialista, mas ele vai mostrar que o sinal que ele fez tem um aspecto espiritual. Então ele vai falar na linguagem da multidão, mas ele vai mostrar a sua superioridade conforme ele avança no discurso. E a primeira coisa que ele começa a botar as pessoas, as histórias no seu devido lugar não foi Moisés. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Fala assim, vocês não estão entendendo, vocês não estão percebendo. Moisés foi um grande servo do Senhor, mas o texto de Hebreus vai falar que ele foi um servo na casa na qual Cristo é o dono. Ele não é Deus, ele foi um profeta de Deus, mas ele não é Deus. E a maneira como Jesus fala, ela é verdade de duas formas, que não foi Moisés quem deu o pão dos céus. Primeiro, de que não foi Moisés quem deu de fato, foi Deus através de Moisés. É Deus quem age, Moisés é o intermediário, ele é o mensageiro, ele é o instrumento, assim como somos nós na nossa vida cristã. Nós somos mensageiros de Deus, meios da graça na vida do povo. Essa é a primeira forma. E a segunda forma que Jesus apresenta corretamente é que o maná não é pão do céu, mas é um pão terreno que desceu do céu visível. E aqui, se você lembra, e eu sei que você lembra, das nossas aulas acerca da criação e das pregações de Gênesis, eu sei que você lembra, tenho certeza. Nós vimos lá que existem 3 tipos de céus. Os céus que os nossos olhos veem, as aves voam, os aviões voam. Existe o céu no qual os astros estão colocados.
e existe o céu espiritual, no qual Deus mora, Deus habita. Tanto é que Paulo, quando vai falar, ele fala que foi levado ao terceiro céu. Ok? Então, o maná veio do céu visível, um pão terreno. E Jesus vai se apresentar, ele vai apresentar-se como o pão que vem do céu, mas não do visível. Ele vem direto da habitação de Deus. Por quê? Porque ele está lá com Deus. Essa é uma grande diferença entre Jesus e Moisés. E uma outra coisa interessante é que enquanto Moisés é apresentado no tempo passado, Deus continua a agir no tempo presente. Então Deus vos deu, e ele agora fala assim: meu Pai vos dá. Existe uma diferença nos tempos verbais. Então o passado do maná mostra um alimento perecível que estragava com o tempo. Se você for ler o texto bíblico, Deus, e acredito que você lembra disso, que Deus fala assim: você vai recolher o suficiente para um dia. Não recolha mais. Aí os gananciosos vão lá e recolhiam mais. Aquilo que era recolhido a mais, aconteceu o quê? Apodrecia e estragava. Ou seja, o maná durava um dia. Mas era um alimento perecível que estragava com o tempo. E o povo que alimentava-se do maná, ainda que tivesse de alguma forma a sua fé sustentada, viria fisicamente a morrer. O maná era incapaz de fazer algo além do que apenas manter a vida física dada por Deus. Agora essa realidade do maná aponta para Cristo de uma forma que ele, que é o pão divino, que desceu do céu espiritual, ele jamais perece. Porque ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Jesus Cristo não tem prazo de validade. Jesus Cristo não estraga, Jesus Cristo é imutável, Jesus Cristo é perfeito. Mas mais do que isso, o povo que alimenta-se do pão que desce do céu, o povo que alimenta-se do pão que é Jesus Cristo, com o tempo, ao invés de morrerem, serão aperfeiçoados e, apesar de encontrarem a morte, serão ressuscitados para a vida eterna. O maná mostra apenas parte daquilo que Cristo faria como um todo. O maná é só uma sombra daquele que é a perfeita realidade. E Jesus vai continuar, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E mais uma vez, meus irmãos, a gente tem visto a maneira como a submissão do filho ao pai, ela é constantemente repetida até agora no capítulo 6. Desde que Jesus Cristo começa a falar, ele começa a mostrar que existe uma perfeita harmonia dentro da Trindade, de tal forma que cada um tem as suas ênfases, e ele, como filho, se submete ao Pai, e isso não o faz menor. Ele continua numa perfeita harmonia com Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, em nada menor do que o Pai, mas com funções, com ações diferentes da do Pai. E o Filho vem em submissão, e porque ele é obediente ao Pai, e na sua obediência ele vem ao mundo para dar vida ao mundo. E enquanto a ênfase do maná é na vida física, aquilo que Jesus enfatiza com o pão que desce do céu é a vida espiritual. A vida no sentido transcendente. E se é essa vida que Jesus Cristo está a falar aqui, a gente precisa prestar atenção. Que mundo é esse que ele está a dizer? Se ele veio para dar vida ao mundo, e essa vida é a vida espiritual, quem está contido nesse mundo? Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos responder. Mas tem um outro detalhe que também é importante. E isso passa desapercebido, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que passa despercebido aqui? Que a vida, ela é dada, ela não é conquistada.
É o pão que desce do céu que dá-nos vida e não nós que conquistamos essa vida. É o pão do céu que dá e não nós que fazemos por merecer. Mas Jesus vai deixar isso muito mais claro nos versos subsequentes. Mas aqui no verso 33 já fica claro que a vida, a possibilidade da vida espiritual só existe através de uma ação doadora do Filho. Não existe outro meio de obtenção da salvação. Agora, antes da gente entrar na análise da palavra mundo, para ver quem está contido nesse mundo que recebe a vida espiritual, eu quero que a gente comece a refletir sobre esse ponto trazido por João, quando ele diz, nas palavras de Jesus, quando ele diz que ele dá vida ao mundo. E a primeira coisa que nós precisamos perceber, qual que é a razão de Cristo precisar dar a vida a alguém? Porque eu creio que se a gente fizer as perguntas certas, a gente vai conseguir as respostas corretas. Por que a vida precisa ser dada? Por que a vida não pode ser conquistada? Por que eu e você não podemos, através das nossas boas obras e das nossas decisões, optar pela vida? E aí nós vamos começar uma sequência de citações. Essa é só a primeira, depois nos outros versos virão mais. E para isso nós precisamos ler Efésios 2, verso 1, versos 4 e 5 e versos 8 e 9. Eu fiz um recorte no texto por questões de tempo. Os irmãos verão que hoje o negócio vai estender um pouco. Eu sei que normalmente é curto, mas hoje vai ser um pouco longo. Então Efésios 2 está escrito assim na palavra do Senhor. E repare na sua cópia das Sagradas Escrituras. Ele vos deu vida. Até aqui está em acordo com João. É ele quem dá vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Não foi a gente que amou ele. Foi ele quem nos amou, porque ele nos amou primeiro. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós olhamos esse texto, fica evidente a razão pela qual Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, precisa dar a vida. Ele precisa dar a vida porque eu e você, apartados dele, estamos mortos. Qualquer ser humano apartado da figura do nosso Redentor está morto. E o morto nada pode fazer por si mesmo. Os irmãos sabem do meu exemplo ruim, eu sou bom de exemplos ruins. Você que já foi num velório, você que já foi num funeral, quantas vezes você viu o defunto fazer massagem cardíaca em si mesmo para voltar à vida? Se você viu, não foi por muito tempo que você foi embora. Nós nunca vimos um morto fazer massagem cardíaca em si mesmo para voltar à vida, porque o morto só sabe fazer uma coisa: morrer. Está morto, está inerte. Ele nada é capaz. Esse texto mostra a nossa total incapacidade para a realidade espiritual, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso é necessário que Ele dê-nos vida. O texto mostra nós como passivos e Ele como agente. É Ele quem age para que nós possamos voltar a viver. E aí o texto deixa claro, porque pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós. Ele vai falar que é salvo mediante a fé. E na maneira como o texto grego está estruturado, quando ele fala, isso não vem de vós,
é tanto a salvação quanto a fé. Até a fé que você precisa para crer vem de Deus. Se a fé que você precisa para crer, se a vida que você precisa ter para crer vem de Deus, o que você tem nessa obra? Nada. Você contribuiu com seus delitos e pecados. É essa a tua contribuição na conta. Mas vamos continuar. E se a gente já começou a perceber a razão pela qual nós precisamos receber a vida e não conquistá-la, se o texto está a falar de vida no sentido espiritual e Jesus dá vida ao mundo, nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que não são todas as pessoas que são salvas. Se não é todo mundo que é salvo, o que Jesus está a dizer que ele dá vida ao mundo? Se a gente fosse concordar que o mundo aqui são todas as pessoas, nós estaríamos a afirmar a heresia do universalismo. Todos são salvos independente do que façam, da maneira como vivam, em quem eles creem. A gente sabe que isso não é verdade. Nós temos claramente no texto bíblico pessoas que foram condenadas. Para não ir muito longe, Caim. Logo depois da queda, Caim. Caim a gente já sabe que foi condenado. Mas pronto. O que a gente faz então com essa palavra mundo? Aí por isso que é importante a gente ter contexto cultural. A quem era a audiência original de Jesus? Quem estava a ouvir Jesus naquele momento? Judeus. E judeus são o quê? Exclusivistas. O que Jesus está a dizer então? Que ele dá a vida ao mundo para judeus e não judeus. Ou seja, todo gênero de homem é passível de receber a vida, não apenas os judeus. Então o mundo no sentido étnico, todas as etnias que nós sabemos, conforme Apocalipse vai deixar bastante claro sobre isso, todas as etnias estarão representadas no novo céu e na nova terra. Então o pão de Deus que vem, ele dá a vida, tanto a judeus como a não judeus. E aí, verso 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aqui, o padrão literalista que a gente viu no relato de João continua a acontecer. Assim como foi com Nicodemos, assim como foi com a mulher samaritana, Jesus explica uma coisa e eles entendem outra. Eles continuam a pensar que o pão que dá vida é o pão físico que dá vida física. Por isso que ele quer dar-nos sempre desse pão. Aqui também tem um pouco de preguiça, né? Não quer mais trabalhar, né? Quer um bolso alguma coisa, uma assistência alguma coisa e fica pro resto da vida sem fazer nada, né? E até o momento só fica evidente que eles continuam a não perceber o que está sendo ensinado. E eu não tinha pensado nisso, estou pensando nisso agora, isso me traz conforto. Porque várias vezes eu falo as coisas que algumas pessoas não entendem, e eu sou mal interpretado. Mas até Jesus foi, né? E eu não ajudo muito, então eu tô dentro do parâmetro, estou dentro da média, não é? Mas depois desse pedido, Jesus vai falar então no verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Pedir o pão? Toma o pão. Sou eu. Agora a multidão pede e Jesus dá. A gente sabe que a multidão vai rejeitar, mas ele fala: eu sou esse pão que dá a vida. E aqui é um dos 7 eu sou, né? Então é uma das grandes referências que nós temos no Evangelho de João. E ainda que o maná possa ter alimentado o povo no deserto, Jesus Cristo está a mostrar para esse povo que é Ele quem dá a vida e alimenta a vida espiritual. Jesus Cristo deixa claro que aquele que vai a Ele jamais terá fome, que aquele que crê nele jamais terá sede. E aí pode ser meio estranho para você um pão que mata a sede, né? Isso pode ser estranho. Alguns teólogos vão dizer que Jesus está a antecipar parte da fala que ele fará na sequência, mas fome e sede apontam para tudo o que é necessário para que a vida seja mantida.
Pensa na sua vida física. Se você estiver hidratado e alimentado, você está garantido. O que Jesus está a mostrar para nós, dentro da metáfora que ele usa para a realidade espiritual, é que aquele que tem Jesus, nada mais ele precisa. Não existe mais nada, mais ninguém necessário para que a tua vida espiritual seja saciada. Para que você seja alimentado, a sua sede seja saciada, a sua saciedade existencial é satisfeita em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É nele que todas as necessidades da nossa alma são satisfeitas. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais sejam as adversidades. E eu creio que é importante nós refletirmos sobre essa realidade. Eu creio que é importante nós trazermos isso para a nossa vida. E eu quero agora, não importa qual seja a sua idade, se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, se você é idoso. Eu creio que para cada fase da vida parece existir maneiras como nós tentamos saciar essa sede da nossa alma através de coisas criadas e não do nosso Criador. E aqui, se a gente for pensar, crianças e adolescentes muitas vezes tentam buscar essa saciedade existencial através da atenção e do amor dos pais. E para quem tem muitos filhos, isso pode gerar disputas dentro de casa. E as crianças acham que se elas tiverem mais da atenção ou mais do amor dos pais, elas serão melhores ou estarão satisfeitas no seu dia a dia. E isso não é verdade, porque quem sacia, quem tem o poder de remover essa necessidade de atenção e de amor na nossa vida é somente Jesus Cristo. Se você, por exemplo, foi rejeitado pelos seus pais, Jesus Cristo não te rejeita. Se você tem dores na sua alma porque você foi abandonado, Jesus Cristo não te abandona. Os adolescentes, nas crises da transição de realidades entre criança e adultos, o adolescente está perdido num limbo. Muitas vezes vocês buscam aceitação ou vocês buscam essa saciedade para a sua alma através de aceitação em grupos, e para isso vocês se sujeitam a coisas que vocês não deveriam. Muitas das vezes vocês entram em crise por conta da aparência, porque vocês acham que é por conta da aparência que vocês serão mais amados, ou o coração de vocês será satisfeito se vocês tiverem atenção por conta da beleza física. Esquece. Os meninos parecem uns mongolão, começa a crescer o braço, dá espinha, as meninas já começam a parecer mais mulheres. Não é isso que vai satisfazer o coração de vocês. Não será a sua performance acadêmica, não será a sua performance nos jogos, não será se você for um grande esportista. Não será, definitivamente não será, se vocês tentarem ter relacionamentos amorosos fora de tempo. E não é à toa que eu estou batendo nessa tecla. Vocês não precisam disso nesse momento para serem completos. O que os adolescentes, o que as crianças precisam é ter um verdadeiro relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde as suas crises com aparência, as suas crises de aceitação, as suas crises amorosas, as suas crises de desenvolvimento serão todas resolvidas. Ainda que você tenha que passar por elas. Ainda que você tenha que lidar com as mudanças. É somente Jesus Cristo que tem a capacidade de saciar as dores e as necessidades da nossa alma. Se você é adulto, não é o teu sucesso profissional que vai satisfazer o teu coração. Quanto mais você sobe, mais você quer. Se é nisso que você bota a sua esperança.
Se você bota a sua esperança na conta bancária, a tua conta bancária nunca vai estar cheia. Se você bota a tua esperança nas quatro paredes que você mora dentro, o teu apartamento, a tua casa nunca será grande o suficiente, nunca será confortável o suficiente, nunca, nada será suficiente. Se para você acha que isso é um grande exemplo de como criar filhos, e seus filhos saírem da linha, o teu sentido existencial parece ter sido afetado e você não está mais saciado porque os teus filhos não são perfeitos, e não são. Você não é infeliz. Mas a gente busca preencher, a gente busca mostrar que com a força do nosso braço, que com o nosso poder nós podemos atingir coisas para o nosso coração. Se o nosso coração não está satisfeito em Jesus Cristo, nunca nada será suficiente. Ontem eu estava a brincar com a minha esposa de uma viagem que a gente deve fazer com o meu sogro e com a esposa dele, e ela falou, talvez a gente vá para tal cidade ou para aquela outra e tal, né? A gente pode passar aqui de novo naquela cidade. E será para eu pensar que a gente podia estar indo de novo para Araçatuba? A gente podia estar indo de novo para o interior de São Paulo, de novo para o interior de Goiás, mas estamos indo de novo na Europa. Mas não dá para ficar contente com isso? A gente começa a ter coisas que mais parecem não satisfazer o nosso coração. E eu estou dando um exemplo aqui de brincadeira, mas que mostra alguma coisa de verdade. Quando nós tivermos um relacionamento com o nosso Senhor, aquele que dá vida e satisfaz a fome e a sede da nossa alma, nós poderemos cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Essa é uma tradução mais adequada para aquele salmo. Nada me faz falta, ainda que nada eu tenha, porque eu tenho o meu Senhor. Jesus Cristo é aquele que mata a fome, é Ele que sacia a nossa sede, é nele, é para Ele que nós temos que correr. E nesse texto mais adiante, Pedro vai falar uma das coisas mais belas que eu vejo nas Sagradas Escrituras, a declaração de um homem. Para quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Para quem ou para o que, para onde? Nada satisfaz o coração humano se não for o pão que desceu do céu. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio como indivíduo, esse é o nosso desafio como cônjuge, esse é o nosso desafio como pais. O nosso desafio é conduzir pessoas a Cristo, aquele que sacia a fome e a sede do nosso coração. E ele vai continuar, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. E depois dizer que ele é o pão que sacia a fome e a sede, ele mostra para o seu público que o pão que desceu do céu está diante deles. E eles continuam numa postura de rejeição ao invés de uma postura de submissão. E Jesus agora vai explicar a razão dessa rejeição. Fala assim, vocês me rejeitam, eis a razão. Verso 27, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E é possível que aqui seja o maior ponto da pregação. Tá? Então, aqui vai vir um monte de citação bíblica, porque o negócio vai apertar. E o porquê que vai apertar? Porque os versos de 37 a 39 trazem dois assuntos que podem ser de grande controvérsia no meio evangélico. E o motivo é que esses versos eles apresentam duas doutrinas que são muito preciosas para a reforma protestante. E que posteriormente, isso aqui é detalhe, tá? Só existe igreja evangélica por conta da reforma protestante. Duas doutrinas que são apresentadas aqui são muito preciosas para a reforma protestante. Uma delas está até no lema lá dos 5 solas. Duas delas. Que somente
posteriormente, podemos talvez dizer, dissidentes da reforma, passam a ser negadas dentro do meio evangélico. Por isso, eu entrarei aqui com vários textos bíblicos, e a razão de eu entrar com vários textos bíblicos não é porque a verdade não está bem exposta aqui. É porque eu quero mostrar que essa verdade está tão bem exposta que ela é ampla em todas as Sagradas Escrituras. Eu consigo buscar de Gênesis e Apocalipse textos que comprovam essas duas doutrinas. Ainda que possa ter alguns textos que sejam mais difíceis de explicar, mas a abundância de textos mais claros é evidente. E para tornar o desafio mais interessante, eu não vou usar o texto mais clássico desse assunto, que é Romanos 9. Para falar, não, mas sempre cita Romanos 9. Depois você lê em casa. Eu não vou citar Romanos 9. Porque eu quero mostrar para você que essas verdades estão espalhadas ao longo de todas as Escrituras. E mais um detalhe. E por conta de tempo, que você não quer ficar aqui até as 2 da tarde, até 1h30 vai, mas as 2 não, né? Porque você não quer ficar aqui muito tempo, eu não vou botar todos os textos, eu não vou ser exaustivo. Eu tive que ser seletivo no texto que eu estou colocando, para falar que eu quero dizer com o que com isso? Que eu tenho abundância de prova porque eu vou afirmar. E aí não sou eu que estou a afirmar, é o Espírito Santo através da palavra, aquela que Deus escolheu se revelar a nós. Então, e quais são essas duas doutrinas que são muito importantes para a reforma protestante? A bendita predestinação e a perseverança dos santos. Essas duas doutrinas estão presentes nesses 37, 38 e 39. Uma outra coisa importante que às vezes gera confusão: predestinação não anula a necessidade de decisão. O que quero dizer com isso? Que se a pessoa foi eleita por Deus para ser salva, ela terá que decidir por isso ao longo da sua vida. Então nós cremos na soberania divina e na responsabilidade humana na tomada da decisão. Tanto é que o texto diz: o Pai me deu, esse virá. O Pai deu, mas não fala, e o Pai carregou. Ele virá. Então existe o agente e aquele que vai a Cristo, mas ele só vai porque ele foi dado. A gente vai conversar sobre isso. Então, não existe contradição dentro desses termos. E a razão que Jesus dá para a audiência não crer nele, a partir da inferência lógica do texto, é que eles não foram dados pelo Pai a ele. Então é impossível que essas pessoas venham a crer. Agora, quem pode afirmar isso? Só Jesus Cristo. Eu e você não podemos. Então eu e você, incansavelmente, temos que pregar o Evangelho para todo mundo, ainda que a pessoa dê sinais de rejeição. Só que esse texto vai continuar e ele fala uma outra frase que é muito importante, que é muito bela, pelo menos para mim, que é: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Sobre o não lançar fora, que é a perseverança dos santos, eu vou deixar para os versos à frente, que fica ainda mais claro isso. Agora, no verso 37, eu quero tratar com vocês só a questão da predestinação. E eu creio que grande parte da dificuldade que nós temos de compreender a doutrina da predestinação, de nós compreendermos que é Deus quem veio ao nosso encontro para salvar-nos, está numa concepção equivocada nossa de quem o ser humano é. O problema nosso é que a gente tem uma visão muito exaltada e boa do ser humano. Nós conseguimos, veja, na nossa loucura a gente consegue crer que existe gente que é boa. Não existe gente boa. Apartado de Deus não há bondade. Então a primeira coisa que eu vou fazer, as primeiras passagens que eu vou trazer, é para mostrar para você, biblicamente, qual é a visão de Deus acerca do homem. O que Deus revelou-nos do homem caído. E aqui eu estou falando do ser humano, do homem, pós-queda. É na cena que nós estamos a viver. Ser humano pós-queda. Gênesis 6,5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era
continuamente mal todo desígnio do seu coração. Realidade pós-queda. Desígnio, vontade. Quantas vontades do coração humano eram más? Todas. A pergunta que eu faço a você: optar por Deus é uma boa decisão ou uma má decisão? Uma boa decisão, a melhor decisão. Como pode um coração que só tem mau desígnio querer desejar algo bom? É impossível, é impossível. Mas eu estou no primeiro livro da Bíblia, vamos dar um salto. Agora vamos dar um salto lá para Romanos 3. Vocês já estão cansados de Romanos 3? Eu não me canso de Romanos 3. Romanos 3, de 10 a 12 e depois o verso 18. Então diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como pode? E aqui é o retrato do homem natural, o homem apartado de Jesus Cristo, o homem que não é habitado pelo Santo Espírito. Como pode alguém que não tem temor de Deus, alguém incapaz de fazer o bem, alguém que não quer buscar a Deus, como pode alguém que não busca a Deus encontrar a Deus? Como pode alguém, e veja aqui nas suas próprias capacidades, como pode alguém nas suas próprias capacidades, ele não busca, ele não quer e ele encontra? Ele odeia a Deus e ele se submete. Não faz sentido. O texto bíblico não permite esse raciocínio. A revelação do nosso Senhor não permite isso. Agora, qual é a outra razão pela qual nós somos incapazes, como seres humanos, de buscarmos a Deus? Nós já lemos o texto de Efésios 2, porque o homem apartado de Deus está morto em delito e pecado. Ele está incapaz de fazer qualquer coisa boa. Então, quando você junta os textos bíblicos, quando você começa a juntar a abundância, fica evidente que nós somos, além de indignos, totalmente incapazes. É incapacidade. É incapacidade. A partir do momento em que nós compreendermos que o homem apartado de Cristo é mau, totalmente incapaz de qualquer boa ação, espiritualmente morto, como é consequência de Gênesis 3, nós começaremos a ficar desesperados se a salvação depender das nossas forças. Se eu sou incapaz de fazer o bem e a salvação vai vir pelo meu braço, qual é a solução? Nenhuma. Nenhuma. A única possibilidade é a condenação eterna. Entretanto, ao mesmo tempo, nós podemos ser levados à conclusão de que, por causa da sua condição, o homem precisa ser resgatado. O homem, o ser humano apartado de Deus, ele precisa de um resgatador. Até por isso tem a história de Ruth na Bíblia. É Deus quem precisa vir ao encontro do homem para que ele possa ser salvo. E isso acontece desde o primeiro momento que a salvação torna-se necessária. Na queda, em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo através dos nossos pais, Adão e Eva, é Deus quem vai ao encontro de Adão e de Eva. É Deus quem vai, então, prometer a eles a salvação em Jesus Cristo, através de Gênesis 3,15. Desde o primeiro momento que o pecado entra no mundo, é Deus quem vem ao nosso encontro para que nós possamos ser salvos. Mas, ao mesmo tempo, essa salvação depende de decisões humanas. Em que sentido? Em que sentido que eu preciso optar, a minha responsabilidade, por depositar minha fé em Jesus Cristo. É obra minha? Não. Por quê? Porque Deus me deu a fé para fazer isso. Então, quando nós começamos a pensar na forma como a salvação acontece, nós temos uma pessoa morta em delito e pecado, que outro profeta vai falar, daquele que tem um coração de pedra.
existe um momento que esse coração de pedra é trocado por um de carne. O que é isso, senão a regeneração, a ação do Santo Espírito, que me tira da morte, me traz para a vida e me habilita então a poder crer nesse Senhor maravilhoso. Se Ele faz isso antes, como pode a minha decisão ser mérito meu? Não pode. Não tem jeito. Eu só posso crer porque Ele me trouxe da morte para a vida. Porque Ele habilitou o meu coração então a depositar a fé em Jesus Cristo. Isso eu estou só a falar da condição humana. Agora, eu vou trazer para vocês textos nos quais Deus claramente diz que Ele escolheu as pessoas. E eu vou começar pelo Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento. Eu vou começar por Deuteronômio, capítulo 7, os versos de 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 7, versos de 6 a 8, está escrito assim na palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor. Povo santo é separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Então Deus fala, eu te escolhi, porque eu quis. Ele vai falar, o porque eu quis, ele vai falar agora. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Eu gosto de parafrasear esse texto do seguinte: Deus não te escolheu porque você era forte, bonito, inteligente. Deus escolheu porque Ele quis, porque Ele te amava. Não existia mérito em Israel. Agora, para mim, um dos textos pouco ensinados, como a ideia de predestinação e da salvação pela graça, naquela que Deus vem ao encontro da pessoa, eu não me recordo de ter ouvido pessoas ensinarem através desse texto. Mas para mim é um dos textos mais claros que existem nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 9, eu vou ler os versos de 1 a 9, mas eu vou ler um pouco rápido, que você está meio habituado com a história. Então diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, cristãos, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele não caiu do cavalo, pelo menos o texto não diz, ouviu uma voz e lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo, e eu vou continuar para além do 9. Ele se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias! Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aqui não tinha piscina. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos.
e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Me fala que hora que Paulo escolheu por Jesus nesse texto. Se não é Jesus que vem ao encontro e põe Paulo de joelhos e faz Paulo ficar prostrado diante da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder. Paulo queria matar os seguidores de Cristo. Mas é Jesus que diz: Ele é para mim vaso escolhido, eu o escolhi para que o meu nome seja anunciado. Aquele que meu Pai me deu virá a mim. E Paulo vai e sai anunciar a Jesus Cristo. A salvação pela graça é altamente evidente nesse texto de Atos 9. Tudo o que Paulo queria era que Cristo não existisse, era que os seguidores de Cristo não existissem. Se ele pudesse, ele matava todo mundo. Se ele pudesse, ele trazia Jesus do céu para a terra para matá-lo. Mas Cristo vai ao seu encontro. E Cristo dobra Paulo ao meio. Cristo cega Paulo. E Paulo então passa a ver. Mas não acabou por aí. Atos 13, 48 vai dizer o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram aqueles que foram destinados, os que não foram não irão. Mas vamos continuar. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 12. E aqui preste atenção na ênfase da leitura. Toda a ênfase vai mostrar uma ação divina. Então está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano, Ele faz tudo conforme Ele quer, de acordo com o seu caráter, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que o povo fez aqui se não receber? Ele predestinou, Ele escolheu, a vontade é dEle, o jeito é dEle, o Filho é dEle, é Ele quem mata o próprio Filho por mim e por você. É Ele quem nos predestina, é Ele quem nos salva. É Ele quem faz tudo. A sua contribuição, delitos e pecados. Essa é a tua contribuição na sua salvação, delitos e pecados. Para que a vontade de Deus em moer o seu Filho na cruz fosse possível, você contribuiu, delitos e pecados. Mas vamos dar um salto, vamos para o Apocalipse. Vamos ao Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11, porque senão eu vou gastar umas 2h30 aqui hoje. Então Apocalipse 6, de 9 a 11 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que
se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. A predestinação ela acontece de tal forma que Deus não apenas salva, Ele escolhe como as pessoas vão morrer e o número de como essas pessoas morrerão. Os mártires da fé já têm um número contado. Pastor, até quando terá perseguição na igreja? Até esse número que foi falado aqui em Apocalipse 6 ser completado. Até lá vai continuar a morrer gente por conta de Cristo. Por quê? Porque Deus determinou, Deus decretou na sua soberania, que Ele não apenas salvaria, mas como essas pessoas seriam mortas. Se Deus controla até isso, não vai controlar quem é salvo e quem não é? O texto está claro, mas Jesus vai continuar, verso 38 e 39, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja, novamente Jesus fala, a vontade minha. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. É isso que importa para mim, é fazer o que o Pai me enviou para fazer. E que agora Ele vai especificar o que o Pai enviou para fazer. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Agora, se Jesus é perfeito, se Ele é soberano, se Ele é todo poderoso, como pode Ele perder algum daqueles que foram dados por Deus a Ele? Como Ele pode, depois de ter morrido na cruz, vencido a morte, ressuscitado, estar a reinar? Como Ele pode perder você? Ele é incapaz de perdê-lo, porque Ele te conquistou. Ele conquistou a salvação por você. Ele é incapaz de perdê-lo. Por quê? Porque Ele é completamente obediente ao Pai. Se nós vimos que é impossível para o homem natural optar por Deus, a pergunta que fica é: qual seria a chance de nós sermos salvos se a manutenção da salvação fosse nossa responsabilidade? Porque você pode falar assim, não, tudo bem, pastor, pelos textos você conseguiu mostrar, não tem muito como discutir, está lá, predestinou, escolheu, vontade de Deus, é Ele que mata do jeito que Ele quer, tal. Agora, mas depois que Ele salvou, aí sou eu. Daí para frente, deixa comigo, camisa 10, eu dou conta do recado. Para que eu e você, santos que ainda pecam, não venhamos a decair definitivamente da graça. Por quê? Porque Jesus Cristo não faz serviço pela metade. Ele não é como você, Ele não é como eu. Ele não faz serviço incompleto. Missão dada para Jesus é missão cumprida. E eu vou ler só um outro texto do próprio Evangelho de João, no capítulo 10, mas eu não vou expor muito, porque essa verdade em João vai aparecer outras vezes. É tão verdade que ela aparece outras vezes. E aí depois a gente fala com mais tranquilidade sobre esse assunto. João 10, dos versos 27 a 30, Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas não conquistam, eu lhes dou. Aqui a gente já viu de novo, tal, salvação pela graça, tranquilo. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Eu e o Pai somos um. Se o Pai tem a propriedade e Ele dá, e Cristo fala, está na minha mão, e Ele fala, da mão do Pai ninguém tira, eu e o Pai somos um, nós estamos protegidos dentro da mão de Deus. Não tem como a gente perder aquilo que Deus conquistou por nós. Você é incompetente e fraco. Como você pode derrotar o Todo-Poderoso que resolveu te salvar? A salvação pela graça e a perseverança dos santos é algo tão forte que se você quiser perder, você não consegue. Tão incapaz que você é. O tanto que você não consegue mandar em si. Mas eu não sei para você. Enquanto muitos pensam que essas doutrinas são doutrinas satânicas, apesar de serem bíblicas, eu não sei você, mas eu sinto uma tranquilidade no meu coração,
porque eu sei que nele eu tenho segurança, apesar de toda a minha incapacidade e incompetência. Eu sei que eu não sou capaz de abrir a mão de Jesus Cristo e sair das mãos dele. Não importa o tamanho dos meus pecados, não importa a quantidade deles, se ele trocou o meu coração através do Santo Espírito, se o Santo Espírito habita em mim, se eu pertenço a ele, eu não posso despertencer. Eu não sou uma mercadoria num escambo, eu não sou uma mercadoria que um penhor. Jesus Cristo não nos colocou à venda, ele nos comprou. Jesus Cristo é o trilhardário que não precisa vender nada para ter mais dinheiro. Ele não precisa vender você, ele não negocia você. Por quê? Porque ele te amou primeiro. E isso traz conforto e alegria para o nosso coração. Porque ainda que nós vivamos uma vida com pecados variados, nós continuamos num processo de santificação. E nós continuamos numa caminhada em que ele nos sustenta com a sua poderosa mão. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida, há de completá-la. Que conforto em tempos de fragilidade essas verdades bíblicas nos dão. Pense você que pode recentemente, essa semana, ter caído em grave pecado. E Jesus diz: dá-me a mão, ninguém te tira. Eu não te abandono. Eu te dou a vida. Que segurança, que esperança. É Ele o guardião da nossa fé. É Ele o garantidor da nossa ressurreição. É Ele quem conduzir-nos-á para os novos céus e para a nova terra, para uma vida em que nós não mais fraquejaremos na fé, em que nós não mais pecaremos, uma vida na qual nós estaremos em plena harmonia e intimidade com Deus. Agora, o oposto disso, meus irmãos, é um fardo religioso, no qual eu nunca tenho a certeza se eu sou salvo. Se não é Jesus quem garante a minha salvação, se são as minhas qualidades. Na verdade, você nunca vai saber que você está salvo, porque você está sempre condenado. Me dá um dia que você não peca. Me dá um dia que você não ofenda grosseiramente o nosso Senhor. Que segurança eu tenho em Jesus. Por fim, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja que a salvação pela graça, a predestinação, ela pressupõe ação na vida cristã. Nós temos que ir e crer. Nós temos que ir e depositar a nossa fé. E na pregação, na minha última pregação, nós vimos que crer não é apenas professar Jesus Cristo como Senhor. Nós vimos que crer não é apenas saber e articular as verdades das Escrituras. Mas nós vimos que crer é buscar viver uma vida à luz das Escrituras. Uma vida de obediência às Escrituras. Então nós somos chamados a agir dentro das nossas responsabilidades humanas, em contraste, ou na verdade não em contraste, mas em concorrência, em conjunto com a soberania divina. E se antes Jesus Cristo disse que Ele é o pão que sacia a fome e a sede, agora Ele nos garante que é nele que nós temos a vida eterna. Se antes as dores da nossa alma são nele saciadas, agora nós podemos ter a certeza que nele nós iremos para o novo céu e para a nova terra. E é isso, tem que trazer ao nosso coração uma reflexão de como nós vivemos a nossa vida cristã e na maneira como nós educamos os nossos filhos e tudo o que nós fazemos. Porque se é nele
que a vida eterna está disponível não é nas programações da igreja, não é no pastor, não é no pastor A, no pastor B, não é se os meus filhos estiverem ocupados na igreja. Teu filho pode vir em todas as atividades da igreja para o inferno. Teu filho pode ser o melhor exemplo aqui na igreja. Fala assim, rapaz, mas cara crente, até eleito presbítero foi. Ele pode ir para o inferno. Dos 12, não tinha Judas? O que nós precisamos como crentes é buscar um relacionamento de intimidade com Jesus, onde não mais em coisas criadas, mas nele o nosso coração seja satisfeito, e nele nós receberemos a vida eterna. Como pais, mais do que tentar formatar os nossos filhos para o padrão que nós queremos, para os nossos projetos, muitas vezes os pais querem transformar os filhos em minis pais, ou minis mães, ou minis alguma coisa. Nós queremos que os nossos filhos tenham os nossos sonhos, os nossos desejos, mas o nosso principal objetivo deve ser: como eu posso ser usado por Deus para colocar essa criança em contato com Deus vivo? Como posso ser eu aquele que será usado para conduzi-lo numa relação de intimidade com Jesus, para que o coração dele tenha a sua fome e a sua sede saciada, para que ele possa então, no último dia, ser ressuscitado e ganhar a vida eterna? Nós não podemos deixar os nossos medos definirem as nossas vidas, e nós não podemos deixar os nossos medos definirem a vida dos nossos filhos. Nós não podemos deixar os nossos medos definir nossa vida como igreja. E a pergunta que eu faço a vocês, meus irmãos: o que você tem ativamente buscado na sua vida cristã? O que você tem ativamente buscado, ou como ativamente você tem buscado saciar a fome e a sede do seu coração? Ou como você tem ativamente buscado ser um instrumento desse Senhor na vida dos seus filhos? Como você tem ativamente submetido a Jesus Cristo? Meus irmãos, para muitos, as doutrinas da predestinação e da perseverança dos santos são doutrinas não bíblicas, inventadas por homens que creem sermos marionetes nas mãos de Deus. Outros ainda afirmarão serem essas doutrinas heréticas vindas de Satanás. Entretanto, espero ter conseguido, pela ação do Santo Espírito e através da exposição da palavra, mostrar que esse não é o caso. Cristãos reformados sistematizaram essas doutrinas a partir de um estudo profundo das Sagradas Escrituras. Longe de sermos marionetes, cremos que Deus é soberano e, ao mesmo tempo, homens são responsáveis pelas suas ações. Para termos essa doutrina em nosso coração, é necessária a humildade para reconhecermos a nossa indignidade e total incapacidade espiritual para conquistarmos a nossa salvação. Nós, que estávamos mortos e agora estamos vivos, não temos qualquer mérito diante de Deus para que pudéssemos ter sido salvos, ou até mesmo de manter a nossa salvação. Por isso cremos que essas doutrinas são a graça de Deus manifestada àqueles que viviam em desespero rumo à condenação eterna. O Evangelho é a boa nova de salvação, que chama-nos à negação de nós mesmos e à submissão ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. A nossa salvação só é possível, pois o Pai amou-nos e deu-nos ao Filho. A nossa salvação só é possível, pois o Filho viveu a vida que fomos incapazes de viver. E Ele sempre fez, faz e fará a vontade do Pai. Ele não apenas viveu a vida que deveríamos ter vivido,
Ele também morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. A nossa salvação só é possível, pois o Filho derrotará a morte em nosso ser, através da ressurreição no último dia, no qual nós seremos ressurretos para uma vida plena, completa, livre do pecado, em perfeita harmonia e intimidade com Deus. A nossa salvação só é possível, pois o Filho não nos lança fora. Antes, dá-nos o Santo Espírito e sustenta-nos em nossa vida. A nossa salvação só é possível, pois o Deus triuno está a trabalhar em nós e por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo é o pão que dá e mantém a vida. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi exposta e diante dela nós vemos tantos pecados em nosso coração. Muitas vezes pecamos em achar que somos bons e melhores do que outros e por isso merecemos a salvação. Muitas vezes lutamos com as nossas forças achando que podemos conquistá-la ou mantê-la. Em outros, buscamos saciar a sede da nossa alma e a fome da nossa alma em coisas criadas e não no nosso Criador. O facto, Pai, é que nós estamos muito distantes de viver a vida que o Senhor merece e que o Senhor ordenou. Mas nós também somos gratos, porque nós temos um resgatador, nós temos um Salvador que nos tira das trevas e nos traz para a sua luz, que nos tira das trevas e nos traz para o reino do seu amor. Nós temos um resgatador, que enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, pôde proporcionar para nós a vida. Em meio ao desespero do nosso pecado, nós encontramos paz e segurança naquele que pagou por todos eles. Nós temos paz e segurança, pois Ele não apenas conquistou a nossa salvação, Ele garante a nossa salvação. É Ele quem conduzir-nos-á num caminho de santificação até a chegada da cidade prometida, no novo céu e na nova terra. Nós somos gratos a Ti por isso. Perdoa os nossos pecados. Fortaleça a nossa fé e sustenta-nos na caminhada. É o que nós Te pedimos, movidos pelo Santo Espírito e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.